Muito boa tarde a todos. Hoje começa a 7ª etapa da série Segredos da Literatura Fantástica. Hoje nós vamos falar dos vilões, aqueles sujeitos agradáveis cuja função é arruinar a vida dos protagonistas e às vezes o próprio mundo. Nem todas as histórias precisam de vilões, mas são muito raras as histórias de fantasia que não possuem um antagonista que seja alguém ardiloso, inteligente, cruel e às vezes até alguém que estaciona na vaga errada. Como se faz um vilão? Em primeiro lugar, nem sempre o antagonista precisa ser alguém mau ou capaz de cometer atos horríveis. Às vezes, o vilão simplesmente está no caminho do protagonista e nada mais. Uma boa inspiração para fazer um vilão é, por incrível que pareça, o Código Penal brasileiro. Entre na seção dos crimes em espécie e escolha o que o seu vilão quer ser o que ele faz. Na fantasia, os vilões mais comuns são conquistadores bárbaros truculentos, conselheiros reais que servem como poder por trás do trono, feiticeiros e sujeitos em busca de vingança. Ao lado do herói, o vilão costuma ser o segundo personagem concebido pelo autor. E formular uma lista de possíveis profissões para o antagonista pode servir como ponto de partida na concepção dele. Na construção do antagonista, existem aspectos de filmes de terror que podem ser úteis. Uma criatura de rara aparição, porém ainda ameaçadora, funciona melhor como antagonista do que um sujeito esquisito de risadinha idiota. Por uma razão muito simples. A primeira opção é mais difícil de cair no ridículo que a segunda. Estudar o comportamento de criminosos e psicopatas famosos também pode auxiliar o autor. Ainda mais quando se percebe que os mais terríveis nessa, profissão, costumam falar pouco e manipular seus alvos, muitas vezes se passando por amigos. O estereótipo mais comum dos vilões na fantasia é o chamado Lorde das Trevas, ou Dark Lord em inglês. Personagem sem bondade alguma e capaz de cometer as piores ações em nome de seus objetivos. Entretanto, minha dica para quem busca ser original é fugir desse arquétipo, ou então temperá-los com aspectos únicos, a fim de torná-lo mais realista e complexo. Vale até mesmo procurar exemplos reais de grandes conquistadores históricos e seus feitos. Para ajudar o autor, eu apresento o que eu considero o meu vilão preferido da Disney, como exemplo. O Frollo, do Corcunda de Notre Dame. Para quem não viu o filme, o abade Claude Frollo era um personagem bastante complexo que servia como antagonista, mas ao mesmo tempo impunha muito respeito em suas atitudes e também causava uma certa pena por resistir ele mesmo à tentação, na figura da Cigana Esmeralda. É interessante também notar que o Frollo só se torna vilão de verdade na história lá pelo ato final, depois da segunda metade, quando ele efetivamente começa a cometer seus atos mais cruéis contra os protagonistas e contra a população de Paris. Esse foi o 7º áudio da série Segredos da Literatura Fantástica. Agora pegue o papel ou o computador e mãos à obra.